Marcus Williams Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola, é uma figura que se consolidou como um dos líderes mais temidos e influentes do primeiro comando da capital, PCC. Sua trajetória, desde as ruas difíceis de São Paulo até o comando de uma das organizações criminosas mais poderosas do Brasil, é repleta de controvérsias, estratégias brilhantes e uma aura de mistério que mantém seu legado vivo mesmo dentro dos muros da prisão. Nesta narrativa, vamos explorar cada capítulo da vida de Marcola, compreendendo como ele se transformou no símbolo do submundo. O ingresso no mundo do crime. Aos poucos, o jovem Marcola começou a se envolver com pequenos delitos, mas o que realmente chamou a atenção foi sua mente analítica e sua surpreendente habilidade de antecipar conflitos. Em vez de se deixar levar pela violência desmedida que dominava o ambiente, ele via cada ação, por menor que fosse, como uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Ações cinematográficas e bandidos com poder de fogo maior que o da polícia. Seu primeiro contato com o tráfico não foi apenas uma iniciação, mas uma escola onde aprendeu os bastidores das engrenagens do crime. Essa vivência lhe proporcionou um conhecimento íntimo sobre como funcionavam as redes criminosas, preparando-o para desafios que, para muitos, seriam intransponíveis. Cada escolha feita naquele período carregava um peso decisivo, abrindo portas para estratégias que mais tarde o tornariam um mestre no jogo do poder. Ascensão no primeiro comando da capital, PCC. Marcus Williams, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. Playboy? Sim. Narigudo? Não. Não. Magrelo? 40? Não. Bonitão? Não. A entrada de Marcola no universo do PCC não foi fruto do acaso, mas sim de uma combinação letal de audácia, inteligência e visão estratégica. Num cenário de descontentamento social e opressão, o PCC surgia como uma resposta às desigualdades que assolavam a cidade. Foi nesse ambiente fervilhante de revolta e oportunidade que Marcola, com sua postura fria e calculista, se destacou de imediato. Enquanto muitos se limitavam a reações impulsivas, ele via possibilidades onde os outros viam riscos. Seu método, que mesclava táticas empresariais com a rigidez e disciplina do submundo, transformou o crime organizado em uma operação meticulosamente planejada. Esse novo jeito de pensar e agir despertou não apenas a admiração de aliados, mas também a inquietude de rivais, criando uma atmosfera carregada de tensão e incerteza desde os primeiros passos de sua escalada. Estratégia e liderança. O modelo Marcola. Marcola revolucionou o conceito de liderança no crime organizado ao implementar códigos de conduta rigorosos e sistemas de controle interno que transformaram o PCC em uma verdadeira máquina de operações. Suas estratégias iam muito além do tráfico convencional. Ele arquitetava operações financeiras, elaborava planos para assaltos sofisticados e estruturava uma rede de influência que ultrapassava os limites das instituições carcerárias. Imagine um líder que planeja cada movimento com a precisão de um grande estrategista empresarial, mas que, ao mesmo tempo, opera nas sombras do ilegal. É essa dualidade que o diferenciava. Cada nova operação parecia desafiar as expectativas, deixando claro que o modelo Marcola era capaz de transformar o caos em uma ordem quase imbatível. E enquanto a facção ganhava notoriedade pela eficiência, a complexidade dos seus métodos abria espaço para questionamentos sobre até onde ele estaria disposto a ir para manter seu império intocado. Conflitos internos e a dualidade do poder. Com o poder veio o inevitável preço, conflitos internos que fermentavam um clima de tensão e rivalidade. Dentro do próprio PCC,
a liderança de Marcola não era unânime. Não, o meu medo não é esse. O meu medo é eles matar você. Você já viu eu perder? Não. Que... Eu fico preocupada com a sua vida, né? Mas eu fico preocupada, né? Esses caras foram todos meus filhos. Mas estão por trás de você fazendo falsidade. Não tá não, porque eles também não têm condição de fazer nada, Então né? tá bom. Então tá bom. É só isso, tá bom. Se você não corre risco, tá bom. Não corro. Tá bom. Tô falando sério. Porque de alguma forma eu tenho como saber as coisas. Entendeu? Tá. Isso tudo é tudo mentira. Tá. E fica tranquilo. Tá. Tô falando sério. Tá Esquece esse assunto. Então tá bom. Posso dormir sossegado. Meu, eu então. tô 20 anos nessa balada. Por isso não teve perturbando, todo mundo tá tranquilo. Se tem um problema, o PCC mesmo resolve. Alguns viam nele a esperança de uma nova era, enquanto outros temiam que sua ousadia pudesse expor a organização a riscos insuperáveis. Esse embate constante entre lealdade e ambição criava um ambiente onde a traição podia surgir a qualquer instante. A dualidade do poder, onde a mesma estratégia que consolidava seu império também semeava a discórdia, fazia com que cada decisão tivesse um potencial devastador. Em meio a esse turbilhão, alianças eram formadas e desfeitas num piscar de olhos, mantendo todos, tanto aliados quanto adversários, em alerta constante. Cada confronto, cada reviravolta interna, revelava não apenas a força de sua liderança, mas também as vulnerabilidades que poderiam um dia selar seu destino. A fuga para as sombras e a prisão. O Império de Marcola sempre caminhou na tênue linha entre o controle absoluto e a vulnerabilidade extrema. À medida que sua notoriedade se espalhava pelos becos e avenidas do submundo, as autoridades intensificavam a perseguição, montando operações cada vez mais complexas e implacáveis para derrubar aquele que parecia intocável. Foi nesse cenário de pressão incessante que Marcola precisou recorrer a medidas drásticas para preservar sua influência e a continuidade do seu império. Dentro de um ambiente onde cada movimento era monitorado e qualquer deslize podia ser fatal, a habilidade de se reinventar nas sombras se tornou a marca registrada de Marcola. Mesmo diante de uma prisão que, para muitos, seria o fim de qualquer tentativa de comando, ele demonstrou que o poder pode transcender as paredes frias e gélidas dos presídios. Confinado, mas longe de ser silenciado, Marcola transformou sua situação em um símbolo de resistência. Enquanto as câmeras e as autoridades buscavam por pistas de sua influência, ele operava com astúcia, utilizando conexões externas e aliados leais para manter as engrenagens de seu império em movimento. Imagine corredores onde o silêncio se mistura com sussurros de estratégias e decisões que, mesmo dentro do cárcere, reverberavam como ordens de um comandante que nunca perdeu o controle. Em reuniões secretas e comunicados criptografados, sua voz, mesmo que distante, moldava táticas, inspirava novos líderes e desafiava todas as tentativas de desmantelar seu legado. Cada operação cuidadosamente orquestrada a partir de dentro dos muros era um lembrete de que, no jogo do poder, as aparências muitas vezes enganam. Essa fuga constante para as sombras, onde cada movimento era uma aposta arriscada, gerou debates acalorados entre os especialistas do submundo. Analistas e investigadores se perguntavam como um homem fisicamente confinado conseguia ditar regras com a mesma precisão de um estrategista livre. Essa dualidade, a prisão física versus a liberdade de comando, se transformou num dos maiores enigmas do crime organizado, instigando tanto aliados quanto inimigos a repensarem os limites do poder e da sobrevivência. O legado de Marcola nesse período se consolidou como um estudo de caso sobre a resiliência e a capacidade de adaptação, mostrando que, mesmo quando cercado pelas trevas, a chama da liderança pode continuar a brilhar com intensidade surpreendente. Legado e o enigma que persiste. O impacto de Marcola no cenário do crime organizado
vai muito além de sua trajetória pessoal. Ele transformou as regras do jogo de maneira irreversível. Ao longo dos anos, sua abordagem inovadora e sua visão estratégica redefiniram padrões que hoje se replicam em diversas partes do submundo. Cada método, cada operação cuidadosamente calculada, deixou uma marca que ainda ecoa nos bastidores do sistema criminal brasileiro. O legado de Marcola é uma tapeçaria intricada de conquistas surpreendentes, traições inesperadas e decisões que desafiam a lógica convencional. Seu nome se tornou sinônimo de poder absoluto, mas também de um mistério que nunca foi completamente desvendado. Em seminários, investigações e até em debates públicos, a figura de Marcola é citada como exemplo de como o crime organizado pode evoluir para se tornar quase uma instituição corporativa, com códigos internos, hierarquias rígidas e estratégias de longo alcance. Os métodos que ele introduziu, desde a implementação de sistemas de controle interno até a criação de redes de influência que atravessavam fronteiras, transformaram o PCC num modelo que muitos outros grupos tentaram imitar. Porém, a verdadeira genialidade de Marcola residia em sua capacidade de transformar cada obstáculo em uma oportunidade para inovar. Suas estratégias, muitas vezes consideradas ousadas até mesmo para os padrões do submundo, alimentam teorias e especulações. Especialistas passam horas analisando cada movimento, cada aliança formada ou rompida, tentando decifrar o que está por trás das decisões que fizeram dele uma lenda. O enigma que persiste sobre Marcola não é apenas sobre suas táticas, mas também sobre sua personalidade. Em um ambiente onde lealdade e traição se misturam em uma dança constante, ele sempre permaneceu um passo à frente, mantendo um ar de mistério que continua a fascinar e intrigar. Cada detalhe, um gesto, uma escolha inesperada, um comunicado criptografado, se transforma em material para debates acalorados, mantendo viva a chama de uma história que parece desafiar o tempo e as tentativas de apagá-la. É essa complexidade que torna o legado de Marcola tão instigante e, ao mesmo tempo, tão perigoso. Um lembrete constante de que, no mundo do crime, o verdadeiro poder pode estar tão enraizado na estratégia quanto na força bruta. Conclusão: a trajetória de Marcola é um estudo profundo sobre ambição, astúcia e os riscos inerentes ao exercício do poder absoluto. Sua vida, marcada por desafios extremos e decisões que atravessam a linha tênue entre genialidade e destruição, é um testemunho de como a adversidade pode forjar líderes capazes de transformar até mesmo os cenários mais sombrios. Em meio a um ambiente de desigualdade brutal e oportunidades escassas, ele não apenas sobreviveu, ele prosperou, construindo um império que desafiava as convenções e mudava as regras do jogo. No entanto, esse mesmo poder, por mais impressionante que fosse, carregava consigo um fardo imenso. As escolhas que o levaram ao topo também o expuseram a riscos e vulnerabilidades que, em última análise, definiram sua existência. Enquanto alguns o enaltecem como um gênio estratégico, capaz de transformar o caos em ordem, outros o veem como o epítome da violência organizada, um símbolo de tudo o que pode dar errado quando a ambição não encontra limites éticos. Essa dualidade, a de ser ao mesmo tempo admirado e temido, é a essência da complexidade de Marcola, e é justamente essa ambiguidade que nos obriga a refletir sobre os limites da ambição humana. Cada capítulo da vida de Marcola é um convite para explorar os bastidores de um mundo onde o certo e o errado se misturam em uma busca incessante pelo poder. Sua saga não é apenas uma narrativa de conquistas e quedas, mas também uma lição sobre as consequências das escolhas que fazemos quando estamos à beira do abismo. A história dele nos leva a questionar os caminhos que levam à ascensão e a ponderar sobre o preço que se paga quando se desafia um sistema tão implacável quanto o próprio destino. Ao fechar esse ciclo de narrativa,
somos deixados com um sentimento de inquietação e curiosidade. Qual é o verdadeiro custo de uma ascensão meteórica e até que ponto o brilho do poder pode, por fim, ofuscar os perigos que se escondem nas sombras? A saga de Marcola continua a ecoar, nas ruas, nos presídios e na memória coletiva de um país em constante transformação, como um lembrete de que, no jogo do poder, cada vitória tem seu preço e cada escolha, por mais brilhante que pareça, pode selar um destino irrevogável. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para ajudar a levar mais conteúdos como este a você. Queremos saber sobre quem mais você gostaria de ver a história contada aqui. Deixe seu comentário e fique tranquilo, pois cada sugestão é muito importante para nós. Um grande abraço e fiquem com Deus.